Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja hoje. Você está assistindo uma exposição, uma reflexão da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré e também do Grupo Espírita de Estudos Espíritas Rita de Cássia, que ficam na Rocinha e no Leblon do Rio de Janeiro, do Brasil. Meu nome é Mônica Martins Figueiredo e nós vamos começar o dia de hoje com uma prece. Então vamos juntos. Nosso Senhor Jesus Cristo, nossos amigos espirituais, espíritos sábios e benevolentes, estamos aqui mais uma vez para refletir sobre as leis morais, as leis de Deus, para que juntos possamos introspectar os ensinamentos e transformar em mudanças positivas, criando um novo mundo, uma nova pessoa, mais amorosa e mais feliz. Que hoje a gente consiga refletir juntos, caminhar juntos no assunto que nos coube refletir no dia de hoje. Então, em nome de Jesus, de Maria de Nazaré, de Rita de Cássia e, sobretudo, em nome de Deus, a gente inicia a nossa exposição de hoje. Graças a Deus. Bom dia a todos. Hoje nos coube refletir sobre o Livro dos Espíritos, né? E especificamente a gente vai falar sobre um item da Lei da Igualdade, né? Que é a questão de 808 até 813 relativos à desigualdade das riquezas, né? Então, relembrando, o Livro dos Espíritos tem várias partes, Kardec organizou ela em várias partes, e essa parte na qual a gente vai falar, que é a Lei da Igualdade, está dentro da parte 3, referente às leis morais, né? E a gente vai falar da Lei da Igualdade, que é o capítulo 9. Então, só relembrando, as leis morais são 10 leis, né? Que os espíritos, baseados nas perguntas de Kardec, e Kardec organizou em 10 leis para ficar mais fácil a gente entender, que são as leis divinas, as leis morais, as leis que são referentes ao comportamento humano, né? E que geram felicidade se a gente estiver seguindo. E se a gente se afasta da lei, né, a gente é infeliz, né? Então, a primeira, a lei que nos coube refletir hoje, os itens estão dentro da Lei de Igualdade. E essa Lei de Igualdade diz que perante a Deus somos todos iguais, né? Todos vamos ter o mesmo fim, estamos debaixo das mesmas leis. E a frase que os espíritos usam, que eu acho que é bem bonito, o sol brilha para todos, né? Então, o sol brilha para todos, nós temos as mesmas possibilidades de ser felizes, né? E a gente vai discutir hoje, ou refletir mais, sobre a questão da desigualdade das riquezas, né? Quais são essas riquezas, né? Em específico, neste capítulo, a gente vai falar das riquezas dos bens físicos, né? Mas a gente sabe que a gente tem muitas riquezas e que a gente merece refletir sobre elas, né? A gente tem riquezas que a gente deveria ter cuidado. A riqueza, às vezes, a gente tem a riqueza da preguiça, a riqueza da inveja, a riqueza da maledicência, da vaidade, a riqueza do conhecimento cultural, a riqueza do conhecimento intelectual. Então, a gente pode ser rico em vários sentidos, né? Mas a que a gente vai refletir hoje é sobre a riqueza dos bens materiais, né? E é importante a gente pensar, refletir, da mesma maneira como a gente começou falando que as leis de Deus são para todos, ela é igualitária, todos estão estão debaixo das mesmas leis, né? Porque o Pai ama a todos igualmente, né? O amor é dado a todos, independente de quem somos, de onde estamos,
que condição estamos, de que raça somos, que lugar do mundo estamos. O amor do Pai é igual para todos nós, né? E para a gente entender mais um pouco sobre riqueza, é importante a gente refletir que nós não somos iguais, né? Então, para nós, é fácil a gente pensar o seguinte, que as riquezas também não vão ser iguais para todos, né? É impossível ter igualdade de riquezas, né? Nós todos recebemos quando a gente vai reencarnar, a gente faz o nosso plano reencarnatório, junto com os nossos mentores, e neste momento a gente define que caminhos vamos usar para nos desenvolver e poder galgar mais um passo para sermos felizes. E dentro desse plano encarnatório estão também as condições com as quais viremos. E uma das condições são as riquezas de bens, né? A gente pode, no nosso plano, planejar que viremos ricos, que viremos pobres, e com base nessas qualidades, nessas faculdades, a gente faz um plano mais detalhado para chegar a algum lugar e galgar mais um degrau em busca da felicidade. Então é claro para a gente que não vamos ser iguais, né? Porque nós somos individualidades. Então nós não vamos ter as mesmas possibilidades, mas o objetivo final que a gente quer alcançar, todos nós, qualquer espírito, é ser feliz. E o Pai nos propicia essas oportunidades, né? Então, se você perguntar, se a gente refletir mais uma vez, a gente acredita que todos temos que ter igualdade de riquezas? Não, porque nós somos individualidades. A gente vai ter igualdade, sim, de possibilidades, de desenvolver nossas faculdades com as quais viemos ao mundo. O amor do Pai é igual para todos, mas somos desiguais no como a gente planejou a nossa encarnação, o que estamos vivendo hoje. Cada um vive sobre o seu espectro, sobre a sua visão e faz as suas escolhas, né? Porque a gente tem sempre livre-arbítrio. Então, se eu venho pobre ou se eu venho rico, eu vou usar essas condições perante o mundo baseado nas minhas escolhas, baseado no meu livre-arbítrio. Eu posso, óbvio, ser intuída pelos nossos mentores espirituais para fazer as melhores escolhas, mas a escolha sempre será nossa, individual, né? Eu sempre gosto de falar sobre esse assunto porque esse assunto me cala muito ao coração, né? Eu gosto de dizer que quando a gente faz uma exposição é porque a gente recebeu um assunto para refletir que ele cala muito aos nossos corações, né? Primeira pessoa que reflete quando vem aqui fazer uma exposição é o palestrante, né? Ele primeiro precisa refletir sobre isso e ele é o primeiro beneficiado, né? Eu costumo sempre explicar outro dia eu vi numa palestra do André Trigueiro, ele explicou a mesma coisa. Eu não estou aqui falando porque eu sou melhor do que vocês, mas é só porque eu abracei essa tarefa de falar sobre isso. E quando cai um assunto para eu falar, é porque eu mesmo preciso refletir sobre ele, né? E é importante a gente refletir que a gente não está aqui por acaso, né? A gente não é uma questão de sorte ou de azar, ter ou não bens, riquezas, estar, por exemplo, na pobreza. Não. Isso foram escolhas que fizemos. A gente escolhe lá no plano espiritual, antes de reencarnar. E essa escolha vai basear o nosso caminho aqui, né? Então, feito essa introdução, vamos refletir sobre as perguntas que Kardec fez aos espíritos, né? Lembrando que esse livro dos espíritos foi escrito em 1835, não sei exatamente 35, eu sou péssima de memória, mas em 1800 e alguma coisa esse livro foi escrito. E vocês vão ver que ele continua muito atual, muito, né? Então, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é a 808.
A desigualdade das riquezas não tem origem na desigualdade das faculdades, que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? E os espíritos respondem: sim e não. Que dizei da astúcia e do roubo? Né? Então, na verdade, a pergunta de Kardec é: a origem das nossas riquezas estão baseadas nas nossas faculdades, e que as nossas faculdades vão permitir que a gente adquira bens mais do que os outros? Né? Sim e não, como diz o Espírito. Sim, porque sim, está baseado nas nossas faculdades. Né? O nosso esforço pessoal pode fazer com que a gente adquira bens. Né? Mas os espíritos realçam e a astúcia e o roubo. E a gente sabe, olha, em 1800 eles já sabiam, e hoje a gente continua na mesma condição, né, gente? A gente sabe que também pelo roubo e pela astúcia, pela patifaria, né? Em alguns livros está escrito patifaria, né? Velhacaria, que significa patifaria, dependendo da tradução que você pegue. Então, desde lá e até hoje, isso também vai gerar mais riquezas, né? Então, as riquezas podem estar baseadas no meu esforço próprio, mas também nas possibilidades que eu consegui, né, angariar essas riquezas. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista que foi muito interessante, porque me fez refletir sobre algumas coisas que eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Né? Estava vendo algumas entrevistas, discussões sobre a questão do racismo, né? E sobre as possibilidades que os negros têm no mundo de chegar aos mesmos empregos. Estávamos falando sobre empregos, né? Estavam falando sobre empregos, não era eu, só era um grupo falando sobre empregos. E a gente fala muito nas grandes empresas sobre meritocracia, né? Que é você galgar, conseguir coisas baseadas no seu mérito, né? E eu sempre achei isso bastante interessante, né? Eu produzo e aí pelo meu mérito, pelo meu esforço, eu consigo algumas coisas. Mas uma pessoa trouxe uma reflexão que eu achei super interessante, que está ligado a como é que a gente seleciona alguém, por exemplo, para um emprego hoje, né? Eu já fiz algumas seleções para a área que trabalho, e a gente sempre busca, eu quero a pessoa dessa universidade, com esses diplomas, com essas certificações, ou com essas línguas, que as pessoas falem essas línguas. E a pessoa trouxe para a discussão essa questão, que hoje a gente até consegue ter negros frequentando boas faculdades, talvez por causa das cotas, né? Mas na hora que ele vai buscar um emprego, né, ele não vai conseguir ter base, ou estar no mesma base de alguns outros jovens brancos que vêm de alguns lugares da sociedade, que os permitiu, por exemplo, estudar inglês, alemão, francês e espanhol, por exemplo, enquanto os menos providos, no máximo, fazem um inglês, ou às vezes nem isso. Mas esses menos providos conseguiram estudar numa boa faculdade, se empenharam muito para conseguir estudar nas condições que estavam, mas na hora eles são barrados por essas outras skills que são requeridos, né? E a pessoa nos convidava a refletir se a gente, ao selecionar alguém para uma vaga de emprego, se a gente não poderia não esperar tantos skills, esperar e comparar nesses skills as pessoas, para que a gente possa também dar condições ou possibilidades para pessoas que não têm tantos skills, mas que se mostram bastante fortes no seu esforço de chegar lá. E às vezes essas pessoas vão conseguir, se a gente baixar um pouco a barra, né, permitir que essas pessoas também entrem, né, para esses empregos. E às vezes essas pessoas vão poder desempenhar papéis brilhantemente, mesmo não tendo estudado
espanhol ou inglês. Porque às vezes o cargo nem permite tudo isso. E às vezes esses cargos podem requerer no futuro um inglês perfeito, que às vezes a gente só adquire quando viaja, né? Às vezes a gente estuda em cursos de inglês, mas a verdade é que quando a gente tem condições financeiras melhoradas é quando a gente consegue realmente desempenhar, né? Ou ter uma língua fluente, porque a gente viaja e nem sempre as outras pessoas que estão em outras condições conseguem viajar, né? Para poder desenvolver a língua da mesma maneira. Então, eu acho que essa nossa reflexão hoje também precisa encarar esse mundo que a gente tem hoje. Como é que a gente olha para esse mundo que a gente tem hoje? Como é que a gente faz com que ele seja mais igual? Como é que eu posso ser essa alavancadora de um mundo mais igual? Igual em condições, permitindo que mais pessoas tenham condições de ter empregos, mais condições de ir às universidades, mais condições de seguir em frente com qualidade de vida e bem-estar. Porque bem-estar sim faz parte da igualdade. A gente deveria ter condições de ter bem-estar igual para todos. Mesmo que uma pessoa tenha desigualdade de riquezas, né? Então essa é uma reflexão que eu acho que todos nós temos que ter. Que papel a gente faz nessa sociedade para virar esse jogo social que hoje temos presente em nossa sociedade? Então vamos continuar no Livro dos Espíritos, que vem uma segunda questão dentro da questão 808 a 800A, que ele fala, Kardec pergunta aos espíritos: a riqueza hereditária, entretanto, seria fruto de mais paixões? Que sabes disso? Respondem os espíritos. Remonta à origem e verás, sempre é pura. Sabe-se se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas sem falar em origem, que pode ser má, creis que a cobiça dos bens, mesmo os melhor adquiridos, e os desejos secretos que se concebem de possuir o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. Interessante essa pergunta, né? Então, algumas coisas para a gente pensar sobre isso, né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre, acho que todos nós, é muito comum na nossa sociedade, é a gente pensar, a gente sonhar em ser rico, né? Sonhar em poder ter todos os bens imagináveis, né? E essa é uma coisa que a gente vai ter que refletir um pouquinho mais para frente. Por que a gente sonha tanto em ser rico, né? Por que é o nosso sonho? A gente joga na loteria, a gente quer ter um carro lindo, a gente quer ostentar tudo isso. E é isso mesmo que a gente precisa ter nesse mundo? É a primeira questão que a gente tem que refletir. E esses bens todos, às vezes, como está escrito aqui nessa questão, pode vir de uma herança, né? Então, eu posso receber uma herança dos meus pais, apartamentos, joias, carros. E é um problema se essa herança que recebi, que se os meus pais, meus antepassados, meus avós construíram essa herança baseados em frutos de mais paixões, isso é um problema para mim? Não, não é. Não é um problema para mim. Foi um problema para eles. Os meus antepassados que construíram suas heranças de maneiras não agradáveis, não lícitas, baseados em más paixões, baseados em mau uso das riquezas, não é um problema para mim que vou receber essa herança. Eu não tenho culpa de como os meus antepassados me deixaram as minhas heranças. Essa não é algo que eu preciso me preocupar, né? É sim uma preocupação de como vou usar essas heranças que recebi, né? E isso é importante, porque isso está ligado à minha caminhada, está ligado à minha construção. Como é que eu, Mônica, ou você que está me ouvindo, estamos usando esses bens que adquirimos ou recebemos de uma herança?
Estou usando bem? Estou olhando para aquilo como se fosse a coisa mais importante do mundo e tentando também guardar para os próximos? Ou eu estou dividindo porque eu tenho muito? Como é que eu olho para isso? Né? Dentro do Espiritismo a gente fala muito que a caridade é a solução. Né? E eu acredito nisso. E acho que se você é espírita e está ouvindo ou refletindo comigo aqui no canal do YouTube do Rita, você já ouviu isso várias vezes, você já doou provavelmente várias vezes para ajudar os nossos companheiros da Rocinha, para que eles tenham comida para se alimentar, para que eles tenham cobertores para se aquecer. Muitos de nós doamos também o nosso tempo, né, para ajudá-los a se desenvolver, ajudar a fazer dever de casa. A gente já fez isso muito, né? Eu acho que isso é muito comum entre nós. Mas eu acho que a gente precisa continuar explorando isso cada vez mais, né? A gente precisa exercitar essa coisa da caridade, do olhar para o que eu tenho, cada vez mais com o que é necessário eu ter. Será que eu preciso ser escravo de tudo isso que eu tenho? Né? É essa reflexão que eu acho que a gente tem que fazer, mesmo nós que hoje já ajudamos, né, o próximo. Né? Eu acho que vale a pena a gente refletir cada vez mais como é que eu faço essa ajuda. Né? Nós estamos num momento desse isolamento social onde muitos de nós conseguimos estar em casa, guardados, para não ficar doentes. E a gente viu claramente que sem as atividades essenciais a gente não viveria em casa, né? E a gente pensa de primeiro, numa pandemia as atividades essenciais são os médicos, estudaram anos para ter os seus diplomas, os enfermeiros que estão lá nos hospitais tratando das pessoas que pegaram a doença. E a gente descobre que não. A gente não vive sem outros trabalhos essenciais que fazem parte da base da sociedade para nós estarmos aqui. A gente não consegue ter comida se alguém não plantou. E esse agricultor pode ser um agricultor, uma pessoa simples, que está fazendo a sua plantação familiar, que trabalha no sol dia e noite, mas ele é super importante para que a gente hoje possa se alimentar. Se a gente olhar pertinho da gente, tem os nossos porteiros dos prédios onde moramos, que sem eles estarem controlando quem chega, quem vai, e também arriscando sua vida como os médicos, a gente não teria condição de estar aqui em nossos apartamentos. São tantas. Tem os que limpam as ruas, tem os que estão desinfetando as ruas em alguns lugares. São tantas coisas essenciais e que às vezes a gente não tem sequer percebe isso. E como é que esse é o meu olhar para essas pessoas, né? Aquelas pessoas que, por exemplo, vinham à nossa casa para limpar as nossas casas e que muitos de nós hoje a gente não quis que elas viessem para não ter o risco de sermos contaminados e hoje estamos limpando nossas casas. A gente olha para essas pessoas e diz para elas, não precisam vir, podem ficar em casa, e não pagam o salário dessas pessoas, dessas empregadas domésticas que fazem a limpeza diária de nossas casas, as faxineiras, as passadeiras? Ou será que a gente olha para eles com o olhar de quem, poxa, vocês estão precisando também de dinheiro, né? Então, independente do serviço que vocês fazem, eu vou continuar pagando por esses serviços para que vocês possam sobreviver. Às vezes pode ser uma terapeuta, às vezes pode ser uma manicure. São tantas as pessoas que estão nas nossas vidas e que nesse momento podem estar com dificuldades. A gente está olhando para elas e dividindo o que temos? Será que a gente olha dessa maneira? Ou será que a gente acha que a gente
continua tendo que falar para ela pegar um ônibus, para ela entrar no ônibus, vir limpar nossa casa, correr o risco na vida deles. E faz a pessoa entrar aqui, se desinfetar de cima a baixo para limpar nossa casa. Qual é a maneira que eu olho para os que têm menos nesse momento? E o que tem menos é sempre relativo, gente. Hoje eu posso ter, amanhã eu posso não ter. Mas o que eu tiro disso? Qual é o olhar que eu tenho para isso? Né? Voltando ao racismo, né? Eu estava conversando com meu sobrinho, né? Nós somos um país misturado, miscigenado, né? Você vê, eu tenho cabelo crespo, mas a minha pele não é tão escura. Mas eu sou negra, né? Mas qual é a minha visão do negro? Será que eu me posiciono como negro? Será que eu brigo pelas causas para que todos tenham os mesmos direitos? Eu estudei em universidade paga, eu estudei em colégio particular. A maioria dos meus companheiros eram brancos. Mas será que me posicionava como dominante ou me posicionava com alguém que queria a igualdade para todos? É dessa lei que a gente está falando, da igualdade de condições, da igualdade de olhar para o próximo que está do seu lado, igual. E ele começa em mim mesmo me olhando, né? Eu olhando para mim e vendo que papel que eu tenho nessa sociedade. Qual é a minha versão da vida? E eu acho que todas essas dificuldades pelas quais passamos servem para a gente refletir sobre tudo isso, né? Muitas vezes a gente dá uma de avestruz, né? A gente vai lá, enfia a cabeça e fala, não, isso não é comigo. Eu não tenho tanto para dar, eu não sou uma pessoa rica, eu não tenho posses. Então eu não preciso refletir sobre isso. Será que não? Ou será que eu estou do outro lado também? Que é também uma reflexão. Aqui nas perguntas tem essa pergunta também. E quando eu venho pobre, que papel eu tomo na sociedade? Será que eu busco melhorar? Ou será que eu me escondo na preguiça ou no argumento de quem tem mais tem que me ajudar? Eu espero que o outro faça por mim. Eu sempre vou dizer, gente, a gente tem que sempre ajudar o próximo. Mas mesmo eu, se eu vim numa condição de pobre, eu tenho que escolher qual é a posição que eu quero desempenhar nessa sociedade. Eu não posso me deixar abater pela preguiça. Eu não posso me deixar abater pelo discurso de que eu não tenho condições e por isso eu não vou estudar. Eu tenho que perceber, olhar para mim e tentar descobrir o que eu preciso fazer nesse mundo que eu estou aqui. Como é que eu crio os meus filhos se eu vim numa condição menos favorecida, para que ele olhe para o mundo e veja que ele também pode chegar lá. Ele pode ter bem-estar, ele pode ter saúde, ele pode ter educação. Será que eu crio ele olhando para ele e falar, não, espere que a gente vai conseguir ter uma assistência social e melhorar, ou eu crio ele para ele ter coragem, ir em frente independente das dificuldades? Qual é a mensagem que eu passo, né, para os nossos relativos? Porque a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade com as crianças, com os jovens que estão à nossa volta, sejam eles nossos filhos ou não. Há muito tempo atrás, quando começavam os cursos no Rita, existia uma aula inaugural, né? E uma dessas aulas foi o Altivo Panfiro, que foi dar essa aula inaugural. E ele falou uma coisa que me mexeu muito comigo naquela época, né? Ele falou, vocês aqui, todos juntos, vocês não matam ninguém, né? Vocês não têm uma arma e não vão na rua e matam ninguém. Mas será que vocês matam os sonhos dos que estão à sua volta? E essa é uma reflexão que a gente tem que fazer o tempo todo. E relativo às riquezas também. A gente alimenta os sonhos dos que estão à nossa volta de que existem possibilidades para todos nós? Ou a gente fala o tempo todo pessimistamente de que não há nada a fazer, que está tudo muito difícil? Realmente está difícil. Realmente não é fácil.
Eu não posso dourar a pílula e dizer para você, gente, é fácil. Não, não é, gente. Requer esforço. A nossa vida requer esforço. Da mesma maneira como requer esforço varrer a casa hoje, se hoje eu não varro a casa. Requer esforço lavar os legumes. Tudo na vida requer esforço. E requer um esforço muito forte alimentar os sonhos dos nossos jovens, das pessoas que estão à nossa volta. E eu digo para vocês, minha opinião pessoal sobre tudo isso que estamos passando hoje em dia com a pandemia. Eu acho que a maior doença de todos não é a Covid. É a saúde mental de todos nós. É a gente alimentar o amor, a confiança, a força e a fé. A gente precisa alimentar isso hoje muito fortemente. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, ligando para as pessoas que quase não ligam, ligando para as pessoas que vão falar só de doença, mas para alimentar, tentar mudar o jogo, o pensamento dessa pessoa. Eu vejo muita gente fazendo isso. Mas a gente tem que fazer muito mais. E a gente tem que fazer isso também relativo à questão financeira hoje em dia. A gente precisa dar condições para que o mundo seja mais igual, né? Não que a gente queira que todos sejam ricos ou todos sejam medianos, não é isso. Mas que todos tenham condição de ter uma vida digna, ter bem-estar. E nesse momento a gente precisa olhar muito para isso. Porque muitas pessoas estão perdendo seus empregos. Então a gente precisa olhar pelo lado da igualdade social nesse momento. E para que a gente possa olhar para a igualdade social, a gente precisa alimentar a nossa fé, a nossa força e a nossa condição de acreditar que a gente pode fazer essa mudança. A gente pode estar aqui fazendo isso mudar. Eu não preciso acordar todos os dias e pensar, ai meu Deus, mais um dia dentro de casa. Não, é pensar assim, gente, eu estou aqui dentro de casa. Mas o que eu posso fazer para o meu dia ser melhor? O que eu posso fazer com os meus outros amigos para ajudá-los a sair disso melhor? O que eu posso fazer contra essas pessoas que estão em condição financeira, uma difícil condição financeira, para que eles também possam passar por este momento? Esse é o momento de todos nós estarmos juntos e a gente perceber a força do um. O André Trigueiro fala muito da força do um, né? E toda vez que eu vejo uma palestra dele falando da força do um, eu me lembro de uma historinha, né? Que eu estava no começo da minha vida profissional, né? E chegou essa historinha num papel, pra você ver como a coisa era antiga, né? E era o seguinte, era uma criança, um jovem andando numa praia, e nessa praia estava pilhada de estrelas do mar na areia jogadas, né? E o jovem ia lá pegando uma estrela, voltando para a água para ela sobreviver, pegando outra estrela do mar e voltando para a água para ela sobreviver, até que vem um senhor e fala: meu filho, são tantas estrelas do mar, você não vê que esse seu trabalho não vai resolver? Você sozinho devolvendo estrelas para o mar? Elas não vão resolver o seu trabalho sozinho. O rapazinho vira para esse senhor e fala: para essa que vai. E continuou fazendo o trabalho de devolver aquelas estrelas para o mar, mesmo estando a praia coalhada de estrelas do mar. Então é essa nossa mensagem que a gente tem que ver. A gente sempre tem a possibilidade de ajudar, mesmo que a gente ajude um só. E essa força do um, do eu sozinho, é capaz de fazer mudanças, porque essas mudanças vão exponenciando. Eu ajudo, você me ajuda, e juntos ajudamos um terceiro, isso vira 6 e viram 12. E essa movimentação de amor muda a vibração do que estamos fazendo, do mundo onde estamos vivendo. E quem está falando aqui não é alguém que não passa por pensamentos difíceis, que não se cansa, que não fica... A gente sabe que é instável, tá, gente?
Tem horas que a gente está numa condição, tem horas que a gente está em outra. O que a gente precisa é acreditar e ter claro na nossa mente que a gente pode sempre virar esse jogo, se realimentando. Se realimentando como? Com os livros. Tem tantos livros bonitos para a gente ler. Com filmes de mensagens positivas. Em nossas preces. Ouvindo palestras. Ouvindo boas músicas em casa. Tudo isso alimenta o nosso ser. E esse alimento, que é tão diversificado em nossas vidas, vai permitir que a gente fortaleça esse mundo cada vez mais, que é o mundo que a gente fala assim, eu quero construir um mundo para os meus netos, meus filhos. A gente é um ser imortal, a gente está construindo um mundo para nós todos, para nós mesmos, porque a gente vai reencarnar depois. Vamos ter certeza que a gente fez essa força, a gente teve essa força e a gente foi em frente em todos os instantes. Que a gente dividiu o que a gente tem sempre. Que a gente não, se a gente tem uma empresa, a gente não pensou em ganhar muito pagando pouco para as pessoas, mas que a gente alavancou isso e deu salários justos para essas pessoas que estão transformando também a nossa empresa. Que a gente olhe para o mundo mais fraterno, um olhar mais fraterno, e que a gente construa esse mundo mais fraterno. Então a desigualdade das riquezas, gente, ela sempre vai existir. Até porque em cada reencarnação a gente está aqui de uma condição diferente. Mas vamos construir igualdade de condições, igualdade de bem-estar, igualdade. E essa igualdade começa a gente olhando para quem está do nosso lado como alguém que é o nosso irmão. E que ele tem as necessidades dele, mesmo que ele seja A, B, C, D, E, F, G. Ou que ele seja diferente, ou que ele nos irrite, ou que ele... Não interessa. Vamos ser amorosos, vamos olhar para o outro e perceber que eu consigo, naquele momento, ser forte e ajudar o meu companheiro que está do lado. Bom, nosso tempo está quase acabando. Eu queria falar só mais uma coisa para a gente terminar. Eu li uma frasezinha que eu achei muito legal. Eu vou ler aqui, que eu queria que isso ficasse no final na nossa mente. A pessoa pode nascer numa posição difícil ou embaraçosa, mas precisa procurar vencer as dificuldades. Nunca deixar de acreditar na vida. Nunca deixar a vida correr a revelia, que nem aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Não. A gente não precisa deixar a vida correr a regalia por preguiça, ou por falta de fé, ou porque a gente faz julgamentos desnecessários. Vamos construir esse mundo melhor. A gente é capaz disso. E a gente está em cabimento de fazer isso, né? Como vocês sabem, normalmente eu sempre termino com uma música, mas eu vou só terminar e falar uma coisa aqui que eu não falei, que eu me esqueci. O melhoramento social não significa todos sermos ricos, mas todos temos os mesmos direitos à condição de vida condizente com a dignidade humana. Por mais que existam as dificuldades sociais. Que a gente seja essa pessoa que vai ajudar a transformar esse mundo num mundo melhor. E como vocês sabem, eu costumo sempre terminar com uma música, né? Quem já me ouviu falar. E por que, né, que eu termino com uma música? Não é só porque eu amo música, mas não é só por causa disso. É porque eu acho que a música tem um poder de ficar em nossa mente verberando, né? Acho que é verberando. E alimentando, né, o nosso lado bom. Então eu não vou cantar, vocês têm sorte, eu não vou cantar. Mas eu escolhi para hoje terminar com uma música do Beto Guedes,
que se chama O Sal da Terra. O Sal da Terra. Então eu convido depois vocês botarem em casa para ouvir. E eu escolhi esse trechinho para a gente terminar e refletir. É mais ou menos assim. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. E ele termina. Deixa nascer o amor. Deixa fluir o amor. Deixa crescer o amor. Deixa viver o amor. O sal da terra. Então, gente, a gente termina aqui essa nossa reflexão. Eu espero que tenha sido bom para cada um de vocês, como foi para mim refletir sobre isso. E que a gente faça isso que diz a música, deixar fluir o amor. Vamos viver o amor todos os dias. Paz e bem.